Vivemos tempos em que temos valorizado mais o que as pessoas dizem do que elas realmente fazem. Vivemos tempos em que vozes muito altas e muitas opiniões estão sendo valorizadas ao invés de observarmos a vivência de uma vida silenciosa. Já reparou que pessoas sábias fazem poucos discursos sobre a sabedoria, mas a sua vida é exemplo prático do pouco que ela fala? Já observou que hoje fala-se muito de sabedoria, mas quando pensamos na imagem de um sábio em presença, temos a dificuldade de identificá-lo? Na aula de hoje, nós vamos refletir do que mais do que saber é ser. De que a vivência de uma pessoa pode ser o grito silencioso de consciência, do chamado daquilo que nós estamos realmente precisando. Nós estamos passando por momentos em que precisamos ser lúcidos e precisamos ser coerentes, ter as nossas intenções alinhadas com as nossas ações. Precisamos valorizar não somente o que é dito, mas principalmente aquilo que é feito. Eu posso falar que eu gosto muito de você, eu posso falar que eu gosto muito do mundo, mas se eu não demonstrar ações que denotem que eu gosto de você, que eu gosto do mundo, serão palavras vazias. E mais uma vez eu repito, mais do que conhecer é ser. Vamos nessa aula falar um pouquinho sobre a vivência da sabedoria e como ela se manifesta no mundo e como identificá-la? Vamos lá? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade, já aí quase terminando, os comentários dessa obra maravilhosa, A Arte de Viver, do filósofo estoico Epíteto, na interpretação de Sherry Label. Lembrando que essa série de vídeos intitulado Estudo do Viver é inspirado em cada partezinha de um capítulo, que se encontra aqui na descrição desse vídeo, como também se encontra o link para que a gente possa adquirir essa obra. Não deixe de acessar os outros vídeos, de compartilhar essa playlist com os amigos de vocês. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a vivência prática da sabedoria e como ela se manifesta, então, no cotidiano. Vamos lá? Bom, iniciamos o nosso vídeo com a seguinte ideia. Saber sobre sabedoria não é o mesmo que ser sábio. É aquela ideia entre intelectualidade, entre conhecer e viver aquilo que se sabe. Tem uma diferença. Quantas vezes na nossa vida nós conhecíamos o que era certo, mas nós não sabíamos compreender e viver aquilo que nós sabíamos que deveria ser feito? Olha esse exemplo. Imagine uma pessoa que leia e que fale muito sobre filosofia e sobre espiritualidade. Imagine. Mas no dia a dia ela age com impaciência, com orgulho, com desatenção para com o próximo. Chega a ser um pouco incoerente, não é mesmo? Fala-se muito de algo, pede-se muito de algo da vida dos outros, mas não se vive aquilo que pede. Gera uma certa quebra do que se espera, não é mesmo? E olha o que Epíteto vai nos dizer. Conhecimento, ele pode realmente impressionar, mas a ação coerente, ela transforma. Ou seja, o conhecimento ele esclarece, ele é muito importante para a nossa vida. Mas o que vai fazer com que nós mudemos o mundo, mais do que nossas palavras, são as nossas ações, são o nosso exemplo. Porque a nossa ação de servir algo, ela pode transformar o ambiente onde nós estamos inseridos. As palavras, elas também podem transformar, mas elas devem ser acompanhadas das nossas ações. E nós devemos tirar um momento e pensar sobre isso. Temos dado mais valor, né, às palavras do que às ações. Eu poderia chegar para você e te prometer um buquê de rosas e você ficar apaixonado por aquela promessa, que sendo que talvez nunca chegou esse buquê. E talvez tenha uma pessoa na sua vida que está com uma rosinha querendo te entregar e ela está ali com essa ação concretizada e nós não damos valor. Trocamos talvez aquela pequena ação que está sendo feita por uma palavra, por um discurso prometido muito grande que nunca será feito. E nós precisamos ter consciência disso e valorizar. Mais do que palavras, são ações. Os filósofos estoicos vão nos dizer uma coisa bastante interessante.
O essencial da vida é compreender a sua natureza e harmonizá-la com as nossas intenções e ações, de maneira que o saber se torne o ser. Ou seja, que nós possamos ser aquilo que nós sabemos. Que nós possamos identificar todas as nossas qualidades e todas as nossas potencialidades e alinhar através de coerência, que foi uma virtude que nós comentamos em vídeos anteriores. E lembrar sempre que a base desse desenvolvimento deve estar ligada com a humildade. Ou seja, ninguém sabe de tudo, mas a direção para que nós possamos saber e nos desenvolver é justamente entender que o caminho estará ligado com o pensamento, intenção e ação, todos alinhados no mesmo propósito. E aqui nós gostaríamos de dar um destaque entre a diferença do falar e do viver, que nós comentamos anteriormente. Nós devemos entender que existe uma diferença entre coisas ditas de uma maneira muito bonita e fazer coisas valiosas. Pode ser que exista uma pessoa que faça as duas, e isso é perfeito. Mas imagine aquelas situações em que falamos coisas bonitas, mas não fazemos coisas valiosas. Não acrescentamos na vida do outro, não nos dispomos a ajudar o outro. Assim como também existem aqueles que falam pouco, mas fazem muito. Então, mais do que 1000 palavras sem sentido, como a gente viu em vídeos anteriores, uma palavra que console quem a ouve. Então é essa a ideia de consolo, de serviço, de entrega. E a gente tem que trazer um exemplo aqui bastante interessante. Olha esses exemplos aqui. Alguém que prega com compaixão, mas julga com facilidade. Alguém que fala de simplicidade, mas busca status o tempo todo. Incoerente, né? Eu falo de compaixão, mas aí eu julgo quando alguém comete um erro. Eu falo de simplicidade, de desapego, mas eu busco status social. E aí? Então nós precisamos visualizar aquilo que nós estamos dizendo e ver se estamos sendo coerentes com aquela ideia. De novo, mais do que saber, é ser, é viver aquela experiência, é harmonizar a nossa vida, é trazer leveza interior e expor isso ao exterior às pessoas, através do exemplo. E a fala, muitas das vezes, ela pode ser um véu, ela pode ser uma máscara. Mas se nós queremos realmente saber o que nós somos, basta ver o rastro que estamos deixando ao mundo, ou seja, as nossas ações, os nossos frutos. Aquela frase bíblica bastante interessante, por vossas obras vos conhecerei. Então a nós convém pensarmos, quais obras tenho deixado? Qual é o rastro que eu tenho deixado? É um rastro de escuridão, de sombra? Ou um rastro luminoso, de luz, de consciência, de exemplo? Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso, visualizarmos os nossos erros, visualizarmos as nossas quedas, nos perdoarmos e lembrar, orar e vigiar nesse conjunto, nesse processo e dar o nosso melhor, dando do máximo que nós pudermos, porque conhecimento esclarece, mas o exemplo arrasta. E Epíteto vai nos dizer uma coisa bastante interessante, que é a sabedoria ela só se reconhece na coerência de pensamento, de fala e de ação. Ou seja, vivemos hoje num momento em que muito é dito, como a gente viu no início desse vídeo. Se nós estamos na dúvida entre confiar e não, se nós estamos na dúvida entre ir ou não, basta ver as obras. Por vossas obras vos conhecerei. Nós vivemos agora nessa época da política e temos muitas dúvidas e aquele falatório, aqueles discursos muito bonitos. Basta vermos as obras. O que foi feito pela população mais carente? O que foi feito pela educação? O que foi feito pela saúde? Nós precisamos ter esse discernimento, porque por vossas obras vos conhecerei, e não por vossos discursos. Então nós temos que ter esse discernimento. E hoje na nossa sociedade nós temos valorizado cada vez mais o que é falado ao invés do que é feito. E nós precisamos dessa consciência, não é mesmo? E aqui entra uma questão. A sabedoria real, verdadeira, ela é silenciosa, porque ela se manifesta através das ações. E isso é uma questão interessante, porque a sabedoria ela vai se manifestar na nossa vida através de escolhas pequenas. Quando no dia a dia você vê, por exemplo, um copo sujo, que não foi você que sujou, mas você vai lá e lava pela harmonia do ambiente. Quando você vê que uma pessoa está meio chateada e você não quer saber o que aconteceu, mas você vai lá e abraça, e a conforta e fala, estou aqui, se quiser conversar, quando quiser, eu estou disponível. E assim por diante. Então é silencioso,
São atitudes pequenas, mas que são grandiosas. Não vamos subestimar o poder das pequenas coisas. A bomba atômica, que tem uma destruição enorme, ela é construída, ela tem toda aquela destruição baseada em um átomo, baseada no poder minúsculo que tem ali. De novo, não vamos subestimar o poder das pequenas coisas. O que nós fazemos no nosso dia a dia bem feito, com amor, com presença, tem um impacto enorme na nossa vida e nas gerações futuras. Lembremos disso, vamos refletir sobre isso, né? E devemos lembrar que mostrar caráter não é falar somente com dignidade, mas é viver com dignidade, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui tem uma pergunta que nós devemos nos fazer para dar esse choque de consciência, para que a gente então assuma a responsabilidade, que é: o que você gostaria de ser quando ninguém está olhando? Essa pergunta ela é ótima. Você manteria as suas virtudes? Você manteria o seu valor? Você manteria a sua sabedoria? Você continuaria ajudando os outros mesmo que ninguém observasse essa situação? É uma pergunta interessante por quê? Porque nela traz a ideia do quê? De viver com sabedoria, não pensando nos outros, mas pelo valor que a sabedoria tem. Ou seja, nos próprios gestos diários. Eu sou coerente com aquilo que acredito? Os meus atos refletem os meus princípios? O que eu gostaria de ser, mesmo se ninguém estivesse me vendo? É uma ideia muito interessante que convém essa reflexão. Assim, para finalizarmos o nosso vídeo, no mundo de muitos discursos, de muita falação, lembremos que a sabedoria ela é silenciosa. Lembremos de que o maior testemunho que podemos dar é a nossa vivência. Ou seja, o ato de viver com presença, com intensidade, com valor, com emoção, com sentimento, com razão, não eliminando nenhuma parte do ser humano, mas integrando todas elas para que nós possamos entregar ao mundo o que nós viemos entregar, que é ser humano, que é dar à humanidade, que é dar essas virtudes, que é servir a alguém. E aqui deixo a vocês uma frase bastante interessante que resume tudo o que nós refletimos, que é: neste mundo de discursos, a maior sabedoria talvez seja o silêncio coerente de quem vive o que acredita. A filosofia não está nas frases que repetimos, mas nas escolhas que fazemos quando ninguém olha, quando estamos cansados, com raiva, desapontados. A sabedoria não é um conhecimento decorado, mas é um estado de presença constante, de lógica, de raciocínio, de sentimento, de construção. Que a nossa vida seja sempre o nosso maior argumento. Assim, com essa ideia, finalizamos esse vídeo, retomando o seu título. Mais do que saber, é ser. Sejamos, então, coerentes com aquilo que queremos, fazendo da nossa vida testemunho. Um beijo no coração de todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a vocês, fiquem todos bem.